Oi, amigos, tudo bem com vocês? Nós falamos muito sobre a importância dos pais na criação dos filhos, na primeira infância, porque ali é a base da construção psíquica e emocional de forma saudável ou não saudável. Então, essa pessoa, esse adulto, ele pode ter consequências para o resto da vida por conta das situações vivenciadas nesta primeira infância ali do 0 até os 7 anos de idade, aproximadamente. E os pais, eles têm uma função essencial para isso, para que essa criança cresça um adulto saudável. Entendendo que pai e mãe não são pessoas exatamente, mas são funções. E funções temporárias. Essa função é temporária. O pai e a mãe são funções que têm um tempo determinado na vida da criança, enquanto ela é dependente e está necessitando de um adulto para instruí-la e para guiá-la. Essa função não pode persistir por muito tempo até a fase adulta. Caso contrário, vai tornar esse adulto infantilizado, com problemas de socialização. Pois bem, a psicanálise ela estuda 3 estruturas psíquicas, segundo Freud: a psicose, a perversão e a neurose, cada qual com suas características, os seus mecanismos de defesa e as suas estruturas. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas o que me cabe dizer é que a psicose e a perversão elas são estados infantis, onde existe um estado de endeusamento, é o que eu quero, o que eu desejo, e há uma dificuldade de socialização. O outro não existe exatamente. Há uma dificuldade de se relacionar com o outro, com o não do outro, com a frustração que o outro pode me causar. Por isso é um estado infantil, um estado da criança. Eu quero chegar neste ponto. Nós nascemos psicóticos e perversos. Nós temos delírios, nós temos alucinações, nós temos fantasias. Esse é o estado da psicose, por exemplo. É o surto, é a quebra com a realidade, é o mundo da fantasia. E as crianças são assim. Nós fomos assim quando nascemos. E cabe aos pais desinfantilizar a criança e tirar a criança dos estados de psicose e perversão. E conduzir essa criança para um mundo de socialização, um mundo que ele possa socializar e ser um adulto saudável, que suporte as dificuldades da vida, que suporte os nãos, que suporte as frustrações. A neurose, por sua vez, ela consegue sobreviver na coletividade, na socialização, porque ela tem muito do outro em si. Ou seja, o neurótico é aquele que tem muito do outro em si. Ele vive uma vida para satisfazer o outro, para compreender o que o outro quer, o que o outro deseja. É uma estrutura onde tem muita rigidez, muitas regras e muitas leis. Tem um superego, uma consciência moral. O que, se for muito rígido, pode gerar dificuldades também. Enfim, a função dos pais é como se eles fossem barreiras. Barreiras onde essa criança vai ter que passar para alcançar a vida social. Então imagine uma barreira, os pais. Essa criança está aqui e ela tem que passar por essa barreira para chegar no mundo social de forma saudável. É muito importante essa compreensão. Quando há o pai e a mãe, e dentro de uma estrutura muito rígida, na construção de limites muito rígidos, há um superego, uma consciência moral muito rígida nessa criança, porque ela vai passar com dificuldade por essa barreira. Ela vai ter limites e regras muito fortes, que vai tornar ela potencialmente uma pessoa neurótica ao extremo, com muitas regras, muita culpa, sempre no estado de perfeição,
buscando a perfeição, uma autocobrança muito exagerada, podendo trazer essas patologias e sintomas de ansiedade, crise de pânico, ansiedade generalizada, depressões, por um excesso de culpa e de cobrança, um superego muito rígido. Por outro lado, se for pais que construam limites saudáveis e que não sejam tão rígidos, mas que compreendam a distância saudável para que essa criança possa passar com regras, com limites, disciplina, mas não exatamente muito rígidas. Então essa criança terá uma vida mais saudável socialmente. No entanto, se tirar uma parte dessa estrutura, ou só a mãe, ou só o pai, essa criança vai passar com mais espaços, ou seja, ela vai estar aqui no estado perverso, psicótico, e ela não vai ter muita coisa que a tire desse estado. Então ela vai ter um pouco só de resistência, ou seja, um pouco só de construção de superego, consciência moral, tornando ela mais psicótica. E ela vai ter mais dificuldade na relação social. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que é psicótico profundamente, mas ela tem um superego parcial. Ela tem apenas uma parte. Quando não tem nenhuma das partes, nem o pai, nem a mãe, eu não estou falando apenas fisicamente. Às vezes existem os pais físicos, mas a função ela é debilitada. Quando não existem essas funções e a criança nasce ali psicótica, perversa, infantilizada, ela passa sem resistência. Então ela chega nessa sociedade, nesse coletivo, de forma infantilizada. Então ela não consegue viver socialmente. Ela está num extremo de psicose, ela está num extremo de perversão e ela não suporta viver ali. E são estruturas muito difíceis, onde a maioria está num hospital psiquiátrico ou ela está num presídio, vive numa sociedade, ela vive na sociedade transgredindo as leis, pervertendo a lei, enfim. O outro não existe, o outro é um problema para esse. Então, as funções dos pais são extremamente importantes para privar a criança desses estados e que ela possa passar de forma saudável para a coletividade. Então, essa é uma breve fala, simplista, mas apenas para a gente entender um pouco. A função dos pais são barreiras na estrutura psíquica para que a criança consiga sair do estado infantilizado e alcançar um estado saudável psíquico-emocional que possa conviver com o outro. Ok? Um abraço.